Nos próximos capítulos de Amor de Mãe, Sandro vai ficar à beira de perder a sua vida com uma arma apontada na sua cabeça. Tudo por causa de Lourdes. Mas Thelma vai fazer uma grande descoberta e terá uma atitude impressionante e muito triste com Sandro. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mesmo depois de muito tempo do desaparecimento e da suposta perda de vida de Lourdes, Sandro ainda não aceita que Lourdes tenha perdido a sua vida. Ele, em seu interior, sente que Lourdes ainda está viva em algum lugar, clamando por ajuda. O rapaz já desconfia de quem pode estar por trás de tudo isso. Em uma conversa com sua mãe Vitória, Sandro vai dizer para ela que ele sabe que Lourdes não perdeu a sua vida. Vitória já está ficando preocupada com o seu filho, que pensa nisso dia e noite. Ela então fala que seu filho tem que parar de pensar nisso e que Dona Lourdes se foi há mais de 3 meses. Sandro diz que não e revela que tem certeza de que ela está viva, porque ele sente, ele sabe. Vitória, tentando fazer com que seu filho entenda, pergunta se ele não acha melhor ele ir até um psicólogo ou fazer uma terapia para ele tentar aceitar de vez que Lourdes se foi. Sandro fica sem paciência e diz que ele não precisa de nada disso. Ele revela que sua mãe devia estar apoiando ele. Vitória, inconformada, pergunta como assim devia estar apoiando ele nessa loucura. Sandro diz que sua mãe pode estar achando que tudo isso é uma loucura, mas que ele vai provar para ela que Lourdes está viva e vai trazê-la de novo ali, na frente de sua mãe. Ele vai saindo e Vitória fica chamando ele para conversar. Mas o rapaz sai e ignora sua mãe. Sandro então começa sua investigação para tentar descobrir onde Lourdes pode estar escondida durante todos esses meses. Ele começa a ter alguns flashes de memória e de uma conversa que ele teve com Danilo. O rapaz, filho de Thelma, dizia que está preocupado com sua mãe, porque depois que Lourdes perdeu a sua vida, Thelma estava muito estranha, saindo e voltando tarde, com o carro cheio de barro. E quando ele pedia explicações, ela não dava uma explicação coerente. Sandro então diz que é isso. Ele percebe que Thelma pode estar envolvida nesse sumiço de Dona Lourdes. Dessa forma, ele diz que agora ele consegue salvar a babá e colocar Thelma na cadeia. Mas ele mal sabia que seria surpreendido com uma revelação bombástica, estando à beira de perder a sua vida com uma arma apontada para a sua cabeça. Ele então resolve ir conversar de novo com Danilo. Como quem não quer nada, ele diz que foi ver como Danilo, Camila e Thelma estão depois de tudo o que aconteceu. Danilo revela que eles estão seguindo na medida do possível e que Camila ainda está bem abalada, mesmo depois de meses. Sandro diz que imagina que deve estar sendo muito difícil para ela.
Danilo pergunta de Sandro. O rapaz não quer deixar nada do seu plano escapar. Então ele diz que em sua casa está difícil, mas que eles estão tocando a vida. Sandro vai ao assunto que interessa. Ele diz que há um tempo atrás Danilo tinha falado que Thelma andava estranho depois do sumiço de Lourdes. Ele então pergunta se ela continua estranha. Danilo confirma, diz que ele está com medo do que pode ser isso. Ele revela que alguns meses atrás ele descobriu que ela tinha uma arma com balas novas. Sandro fica mais desconfiado ainda. Nesse mesmo instante, Thelma aparece na sala, parecendo estar de saída. Ela cumprimenta Sandro e Danilo já logo pergunta se ela vai sair de novo. Thelma confirma, mas revela que não demora muito. Sandro vê aí a oportunidade perfeita de tirar as suas suspeitas a limpo. Thelma sai e Sandro também se despede de Danilo de uma forma rápida. Logo sai da casa para seguir Thelma. Ele ainda diz baixinho que agora que ele pega essa pilantra. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Amor de Mãe. E você fica por dentro de todas as novidades da reta final da novela. Mas agora, aproveita e me conta, se você acha que Sandro teve a atitude certa ou não. Eu vou revelar qual foi essa atitude ainda nesse vídeo. Mas não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Thelma vai andando com o seu carro e não percebe que está sendo seguida por Sandro. Ela vai fazendo seu percurso normal para ir até o cativeiro. Sandro, em seu carro, vai achando tudo muito estranho, mas continua seguindo. Thelma então chega no cativeiro em que Lourdes está. Sandro para o seu carro a uma distância segura e vai até a casa andando. Dentro da casa, Lourdes e Thelma têm a mesma conversa de sempre. Lourdes está bastante abatido por estar vários meses naquele lugar. Thelma diz que trouxe comida e tudo mais. Do lado de fora, Sandro fica rodeando a casa para ver se encontra alguma janela, para ver se Lourdes está lá dentro. Ele então consegue encontrar um buraco. Ao ver por este buraco, ele consegue comprovar que Lourdes está mesmo viva. Ele começa a pensar em um plano de tirar Thelma de lá de dentro para que ele consiga salvar a babá. Ele então vai até o carro de Thelma e faz o alarme disparar. Thelma, que estava dentro da casa, começa a escutar o alarme. Ela pega a sua arma e sai da casa para ver o que é. Nesse meio tempo, Sandro consegue entrar na casa. Ao entrar, ele se depara com Lourdes atrás de uma jaula. Ele fica chocado ao ver aquela cena. Lourdes, ao ver Sandro, fica muito feliz e aliviada. Já pede, pelo amor de Deus, para ele tirar ela de lá. Sandro pede calma e diz que ele vai tirar ela de lá. Ele pergunta se ela sabe aonde está a chave do cadeado da jaula. Lourdes diz que deve estar na bolsa de Thelma. Sandro rapidamente vai fuçar na bolsa de Thelma
para pegar essa chave. Ele acha um molho de chaves e começa a testar uma por uma. Ele então consegue encontrar a chave correta. Thelma entra na casa com a arma apontada para ele e manda ele ficar parado. Sandro entra em choque e Lourdes também. Thelma diz que Lourdes não aprendeu mesmo com a primeira tentativa de fuga. Lourdes começa a pedir perdão e fala para ela não fazer nada com Sandro. Thelma começa a perguntar para Sandro como é que ele descobriu ela e como é que ele chegou até aquele cativeiro. Sandro não responde. Thelma então diz que se o gato comeu a língua de Sandro, ela vai ter que tirar a vida de Sandro. Lourdes se desespera e começa a pedir pelo amor de Deus que não. Sandro fala para eles conversarem. Thelma, alterada, diz que não tem conversa e que o rapaz já sabe de muitas coisas que não deveria saber. Mas, de repente, Thelma olha para o pescoço de Sandro e fica paralisado. Sandro e Lourdes não entendem nada. Thelma abaixa a arma e na cabeça dela começa a vir alguns flashes de memória. Aparecem então cenas de fogo, de um menino gritando. Ela então fala da cicatriz que Sandro tem no pescoço. Sandro diz que ele teve quando era pequeno, mas que não se lembra o porquê. Thelma começa a ficar bem emocionada e diz que Sandro é o filho dela. Sandro fica confuso, pergunta como assim filho dela. Thelma diz que ele é o menino do incêndio e que a cicatriz dele é a cicatriz do filho dela. Sandro diz que isso é loucura, que Thelma está ficando completamente louca. Thelma diz que ela tem como provar. Sandro então pergunta se ela vai ter coragem de tirar a vida de um filho dela. Thelma diz que é claro que não. Sandro diz que o mínimo que ela podia fazer é soltar Lourdes. Thelma diz que ela não pode perder Danilo. Lourdes, então, tentando convencer Thelma, diz que ela não vai perder Danilo, porque Danilo vai continuar sendo filho dela. Thelma fica bastante perturbada e vai dizendo que não pode. Sandro vai abrindo o cadeado da jaula e, ao abrir, Lourdes sai. Thelma, que está chorando, pede para Sandro dar um abraço nela. Sandro dá esse abraço e Lourdes sai daquele cativeiro e consegue fugir depois junto de Sandro. Depois de tudo isso passado, no dia seguinte, Danilo já está sabendo o que aconteceu e que sua mãe não é Thelma. Por isso, ele vai conversar com Thelma para tirar satisfação e resolver essa situação. O rapaz chega na sua casa e encontra com Thelma. Ela visivelmente está abatida e preocupada por não saber onde está Lourdes, mas tenta não transparecer tudo isso para o seu filho. Ela ia cumprimentar ele, mas Danilo diz que acabou. Thelma entra em pânico e pergunta: acabou o quê? Danilo diz que acabou todas as mentiras dela. Thelma diz que não sabe do que ele está falando. Danilo manda ela parar de ser sonsa e diz que ele já sabe que ela não é mãe dele e que ainda por cima sequestrou a mãe verdadeira dele, que é a Lourdes. Thelma fica paralisada. Danilo continua dizendo que ele vai colocar a vilã na cadeia, porque
que ela tem que pagar pelo que fez. De repente, Thelma começa a passar mal e cai no chão dura. Danilo começa a ficar preocupado e socorre a vilã. Ele pega ela no colo e sai de casa. Danilo já aparece no hospital, esperando o médico aparecer para dar notícias sobre Thelma. Mas quando o médico aparece, as notícias não são das melhores. Thelma, infelizmente, não resistiu e, por complicações por causa de seu aneurisma, ela não conseguiu sobreviver. Ele revela que ela ainda teve uma parada cardiorrespiratória e, por isso, acabou falecendo. Danilo fica extremamente triste e chega até se culpar, porque foi ele quem foi confrontá-la e chegou tão incisivo para cima dela. Mas, no fim, ele acaba sendo acolhida por Lourdes e por toda a sua família e se torna o filho verdadeiro dela. Lourdes fica muito feliz por finalmente conseguir encontrar o seu filho. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!